Pessoal, muito bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula. Vamos fazer a análise da prova do SURSE de 2021. Meu nome é Marina Neves e eu sou responsável pela parte de GOB do Mediaula. E foi uma prova com algumas coisas assim mais difíceis, que eu coloquei até na parte de análise geral, mas do mesmo tipo do SURSE. Caiu ovário micropolicístico, caiu intercorrência na gravidez, caiu prematuridade, caiu CIUR. Então, a prova ela segue mais ou menos o mesmo padrão. A gente vai começar com ginecologia, comentando uma questão que foi interessante, que foge um pouquinho do que a gente faz na maternidade, porque é o pronto atendimento ginecológico também de uma maneira habitual. Mulher de 44 anos, G1P1A0, com história prévia de trombose venosa profunda na gestação, então ela tem uma história de trombose. Procura atendimento médico com quadro de sangramento vaginal intenso e presença de coágulos há 4 dias, após atraso menstrual de 2 meses. Então, ela ficou 2 meses sem menstruar e chegou sangrando muito. E aí, gente, ela chegou hipocorada, sudorética, pressão de 8/6, pulso de 110 após hidratação venosa. Então, tá péssima, né? Ao exame especular, saída de grande quantidade fluindo pelo orifício cervical externo, colo, vagina sem lesões. Então, quer dizer, não é câncer de colo, não tem uma laceração de fundo de saco, né? O exame especular é muito importante em todo sangramento. Ao toque vaginal, útero, consistência, contorno e volume normal, colo móvel, fechado, teste imunológico de gravidez negativo. Gente, muito importante, chegou sangrando. Ah, mas tem 44 anos. Teste de gravidez, para a gente ver que isso não é um aborto. Qual a conduta adequada para o caso? Então, olha só, ela tem uma história prévia de trombose venosa. Então, ela tem uma contraindicação aí, o uso de estrogênio, o uso de transamin. E a paciente não está bem. Então, a gente tem que resolver esse sangramento esse sangramento rápido. Então, a curetagem uterina, que é o que a gente chama de curetagem semiótica, você dilata com vela de Egger, cureta aquele endométrio, todo aquele material, ela pode parar esse sangramento de cara. E aí a gente vai investigar porque que ela ficou 2 meses sem menstruar, se ela tá com uma novulação, se a gente pode pôr um diumirena e tudo para controlar essa situação. Aqui, aguardar o resultado de ultrassom transvaginal, ele é difícil de realizar com esse volume de sangramento. Se ele for fácil e rápido de fazer, dá para fazer. Faz o ultrassom e entra para curetagem, mas inserir o DIU liberador de levonorgestrel para conduta aguda, gente, não vai ajudar. No caso agudo, nesse sangramento agora, né? Administrar o acetato de medroxprogesterona 150 mg IM, que é o Depo-Provera, né? Que é o que a gente tem aí, progesterona trimestral. Isso pode sim ajudar, caso ela seja novulatória, ela esteja com um problema crônico, mas na urgência, né? Na urgência, letra A, realizar a curetagem semiótica, até porque você fez o exame de toque e pegou um útero pequeno com o colo fechado, né? Ah, mas ela pode ter um mioma submucoso, mas ela pode ter... Pode sim. E aí, de repente, esse sangramento não vai melhorar tanto com curetagem. Mas, da forma aguda, seria a resposta. Iniciar o tratamento com contraceptivo oral de 8 em 8 horas, né, para melhorar o sangramento agudo, gente, ela tem história prévia de trombose. No caso dela, seria mais complicado. Além de que, seria um efeito mais demorado. Ela tinha que estar minimamente estável. Ela podia estar até sangrando muito, mas minimamente ela tinha que estar estável para a gente fazer o tratamento com contraceptivo hormonal, que a gente faz no pronto atendimento, né? Então, nesse caso da emergência, a curetagem. A gente tem um fluxograma da Febrasgo, né, que baseada na classificação estrutural ou não estrutural dos sangramentos uterinos anormais, a classificação de Palm-Cohen, sendo Palm pólipo, adenomiose, leiomioma, malignidade, e o Cohen, coagulopatia, causas endometriais, ovulatória ou anovulatórias, né, iatrogênicas e não classificadas. Toda lesão estrutural, tratamento é cirúrgico, e aquelas lesões não estruturais nas pacientes que não querem engravidar, o tratamento inicial, se ela não tem contraindicação, é estrogênio mais progestagênio. Então, era uma paciente que eu podia curetar e passar a pílula para casa? No caso dela, eu não posso, porque ela tem uma história de trombose. Mas eu posso curetar e passar uma pílula de progestagênio, posso inserir um Mirena para controle desse sangramento em curso crônico, né? Mais uma questão, e aí uma questão super importante, gente, a gente tem que saber tratar tudo que for infeccioso. Então, a parte tem os protocolos e diretrizes terapêuticas dos pacientes com IST, corrimento e DIP,
E a gente tem que saber a antibiótico terapia e os critérios de internação. Então, isso é muito importante e isso é recorrente, né? A gente está aqui fazendo análise de provas e a gente vê aí que quase todo ano tem uma questãozinha. Então, aqui, Juliana, 15 anos, gesta 1, P0A1, vem para revisão de DIU na UBS, inserida há 1 mês, após abortamento provocado. Referindo dor pélvica ao exame abdômen flácido, dolorosa palpação profunda hipogástrica e fossa ilíaca. Negadora descompressão súbita do abdômen. Evidencia-se corrimento purulento exteriorizando pelo orifício cervical externo ao espéculo, dor à mobilização do colo e palpação de anexo no toque bimanual. Qual a melhor conduta? Gente, uma menina de 15 anos que fez um aborto provocado. Então, assim, vocês acham que dá para tratar isso ambulatorialmente? Eu acho meio complicado, né? Então, internar a paciente, iniciar ceftriaxona e clinda, que é a primeira escolha, nós vamos ver, e reavaliar após 48 horas. Sim. Vou arrancar o DIU dela? Não, DIU não tem que sair, o DIU só sai se a paciente não melhorar. Iniciar tratamento ambulatorial com doxiciclina e metronidazol e reavaliar em 24 horas, a chance dela sumir é muito grande. Retirar o DIU e colher cultura? Se você retirar o DIU e não iniciar antibiótico, você não vai melhorar essa DIP. Tratar com dose única de azitromicina e cipro e retirar o DIU depois de 6 horas do tratamento não faz sentido nenhum, gente. A gente está falando de DIP. Quando fala em azitromicina e cipro, parece que está falando só em Neisseria e clamídia. E DIP, ela é polimicrobiana, infecção ascendente. Então, dor à mobilização do colo, dor à palpação de anexo, isso aí é bem característico. E aí, o tratamento de DIP, gente, o mais comum de DIP, da paciente chegar, é ela ser internada, sabe? E o tratamento é ceftriaxona mais doxiciclina e o metronidazol, né? A segunda escolha é o kit GO, Clindegenta. E a terceira opção, AMP com doxiciclina. Aqui na questão, eles não colocaram o metronidazol. O metronidazol a gente coloca muito quando a gente suspeita de anaeróbio, mas minimamente a ceftriaxona e a doxiciclina e a clindamicina para cobrir anaeróbio, né? Se você colocou clinda, você já está cobrindo, né? Aí no lugar do metronidazol. Aí é o tratamento ambulatorial, ceftriaxona dose única com doxiciclina via oral com metronidazol, é uma opção via oral. Se fosse uma paciente aderente, como ela não está em mau estado geral, ela poderia ser tratada dessa forma. A segunda opção, ceftaxima IM dose única com doxiciclina mais metronidazol. Então veja que a primeira opção hospitalar é ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. A questão colocou para nós é ceftriaxona com clinda. Lembrando que metronidazol é anaerobicida e o clindamicina também. Então, gente, como que a gente faz diagnóstico de DIP? São os 3 critérios maiores, mais um critério menor ou um elaborado. Então, o critério maior, dor em abdômen inferior, ela tinha. Dor à palpação de anexo, ela tinha. Dor à mobilização do colo, ok. Febre, temperatura axilar, esses aí são menores, você tem que agregar pelo menos um. Conteúdo vaginal endocervical muco purulento, tinha. PCR ou VHS elevada e comprovação laboratorial de infecção pelo clamídia ou micoplasma. E a gente coloca também massa pélvica e leucocitose. Aí massa pélvica ao toque, né? E os critérios elaborados ou definitivos, eles servem sozinhos. Então, evidência histopatológica de endometrite, presença de abscesso tubovariano ou fundo de saco de Douglas, a imagem e vídeo com evidência de DIP. Mas aí você já tem que ter tido a suspeita clínica. Então, geralmente, o que a questão vai trazer é a dor em abdômen inferior, dor à palpação de anexo e dor à mobilização do colo. Isso aí a questão vai trazer. Mais uma febre, mais um conteúdo vaginal purulento, mais um aumento de PCR, mais uma leucocitose. Então, isso aí a questão vai trazer para você. E isso é DIP. E aí, a gente viu como que trata. A DIP, que permite o tratamento ambulatorial, é a só salpingite sem peritonite. Se a gente tiver sinais de peritonite, ela não pode ser tratada ambulatorialmente, né? A salpingite com oclusão tubar, abscesso tubovariano não é tratado ambulatorialmente. E o abscesso tubovariano roto, que é a DIP4, ele é tratado com cirurgia. A gente tem que lavar a cavidade, né? No caso da paciente, ela tinha uma salpingite, né? Assim, e uma endometrite aguda, sem peritonite.
Mas a gente tem os critérios para tratamento hospitalar, que é abscesso tubovariano, gravidez, ausência de resposta clínica após 72 horas do início do tratamento com antibiótico oral, intolerância a antibióticos orais ou dificuldade para segmento ambulatorial, era o caso, estado geral grave, náuseas, vômitos e febre, dificuldade de exclusão de emergência cirúrgica, tipo apendicite e gravidez ectópica. A gente é muito chamado, né? O pessoal da maternidade é muito chamado para fazer o diagnóstico diferencial DIP e apendicite, né? Então, mulher chega com uma dor hipogástrica e tal, né? Então, a cirurgia geral chama a gente para olhar para ver se não é uma DIP. Em vez de, né, que pensa em apendicite, às vezes ainda a UPA como apendicite, às vezes é DIP, às vezes é ectópica, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, né? E aí a gente tem que internar o paciente. Certinho, gente? Então, DIP, infecção ascendente, polimicrobiana, tratamento preferencial, ceftriaxona, metronidazol e doxiciclina. A questão que eu colocou a ceftriaxona com a clindamicina porque é um anaerobicida, assim como o metronidazol, né? E colocou aí um critério social de internação. Lembrando que nem toda DIP você tem que tirar o DIL. Isso é importante também. Coloquei aqui, gente, mais uma questão aqui que caiu em 2021 de prolapso. A prova do SURS gosta de prolapso e gosta do POP. O POP geralmente vem aquela grade, assim, ó, com os pontos, né? Então, por isso já falei, mostrei a figura para vocês para olhar onde é que estão esses pontos, principalmente o AA, o BA e os posteriores, para ver se o prolapso é de parede anterior ou posterior, se ele é de cúpula e o que a gente faz, né? Então, mulher de 55 anos, casada com queixa de bola na vagina, apresenta o POP, o AA em mais 3, então olha a parede anterior dela, gente, o BA mais 4, então quando ela força, a parede anterior dela passa ali do ímen bastante. Um C, que é o colo, vai no 0, vai no ímen. O hiato genital normal, corpo perineal normal, comprimento vaginal total de 8, o AP de 2, o BP de 2, então quer dizer, ela tem um prolapso posterior também, porque ele está positivo, ele está saindo do ímen. E um D, que é um fundo vaginal, no menos 1. Então, o que acontece? Ela tem um prolapso anterior, porque os pontos anteriores estão aqui no mais 3 e no mais 4. Ela tem um prolapso posterior, porque os pontos posteriores estão no mais 2, estão ultrapassando a carúncula lumenal. E ela tem um prolapso de cúpula, porque a cúpula dela, que é o ponto D, está no menos 1, está chegando aqui quase a cérvix chega no 0 e a cúpula desce ali até a carúncula lumenal. Teste de estresse negativo, então aparentemente ela não tem perda urinária. Qual a melhor conduta? E olha a resposta. Esteropexia, porque ela é casada, ela não precisa tirar esse útero. A gente fixa esteropexia sacroespinhal, fixa o útero lá no ligamento sacroespinhal, colpoplastia anterior e posterior, porque ela tem um prolapso de parede anterior e posterior, né? A cirurgia de Lefort, que seria a colpoclasia, mulher casada, não faz sentido. Manchester, que seria quando o paciente tem um colo muito longo, mas observa que o D, que é o fundo vaginal, está no menos 1 e a cervice está no 0, então ela tem um colo curto, não adianta ficar cortando colo, essa paciente ela tem um defeito de vários lugares. Esterectomia vaginal total, colpoplastia anterior e posterior. Gente, a esterectomia vaginal ela até não é ruim, mas a colpoplastia anterior e posterior, sem fixação dessa cúpula vaginal lá em cima, ela vai ter prolapso de cúpula vaginal, não vai adiantar tirar esse útero. Então a resposta foi esteropexia sacroespinhal, cirurgia complexa, não é qualquer ginecologista que faz, colpoplastia anterior e posterior. Vamos ver aqui, ó, só pra gente ver, eu coloquei o enunciado da questão, então olha só, o ponto AA e o BA dela, então os pontos anteriores dela aqui estão tudo para fora. Né? Se a gente for olhar, ele está no mais 3 e mais 4. E os pontos da parede posterior aqui também estão positivos, então ela tem um prolapso de parede anterior e posterior. Com um ponto C, que é da cérvix, que chega cá no ímen, né? E um ponto D, que é o fundo vaginal, que também vem cá para baixo. Então ela é uma paciente, provavelmente, que tem um prolapso uterino chegando aqui, ó, com prolapso de parede anterior e posterior também. Ela tem uma cérvix, né? O colo uterino dela está no 0, quer dizer, ela bate ali na carúncula lumenal. Então, ela tem um prolapso de útero, de parede anterior e posterior. Por isso que a resposta foi a uteropexia, né?
pegar o útero e fixar lá no sacro e corrigir a parede anterior e posterior dela também, que está saindo para fora da vagina. Então, ela tem um defeito da parede anterior, posterior e um prolapso uterino. Então, tem que corrigir os três. Acho uma questão difícil. Bom, passando um pouco para a obstetrícia, um pouquinho de ultrassom, paciente 38 anos, primigesta. Comparece ao ambulatório para a primeira consulta pré-natal com 10 semanas pela última menstruação. Você solicita ultrassom endovaginal para que seja realizada entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Qual é, dentre as seguintes opções, a função dessa ultrassonografia? Gente, ela começou o pré-natal agora. Esse ultrassom vai te ajudar a datar a gravidez. E esse é o que a gente chama de morfológico de primeiro trimestre, é o ultrassom da nuquinha, não é só a nuquinha que a gente vê hoje, a gente chama de morfológico de primeiro trimestre. E a gente olha uma série de fatores para rastrear aneuploidias. Ele não dá diagnóstico de nada, mas ele rastreia. Somado a isso, a gente pede um Doppler de artérias uterinas e que a gente, se tiver um índice de pulsatilidade muito aumentado, somado à pressão arterial média da paciente e análise de fatores de risco, pode rastrear o risco de pré-eclâmpsia dessa paciente. Então, esse ultrassom da nuquinha, né, ou morfológico de primeiro trimestre com Doppler de uterinas, é um dos ultrassons mais importantes da gravidez. Mas, nessa situação, e diante das alternativas apresentadas, a função, ela chegou com 10 semanas, foi confirmar a datação da gravidez. Por quê? Diagnosticar a aneuploidia, não. Pode vir uma translucência nucal super alterada. Ele só vai te dar um risco aumentado de aneuploidia, mas o diagnóstico ele só pode ser feito de forma invasiva, uma biópsia de vilo, por exemplo, para você ter lá um cariótipo e saber o que está acontecendo, então não te dá diagnóstico. Rastrear colo curto na gestação a gente não faz nessa fase. No morfológico de segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, a gente mede o colo. Abaixo de 25 milímetros ele é curto e a paciente tem que usar progesterona, então é mais para frente. A letra D, diagnosticar doença hipertensiva gestacional, não, gente, o diagnóstico é feito com medida de pressão, mas a gente consegue, pelo Doppler de artéria uterina, calcular um risco. E a partir desse cálculo de risco, iniciar o uso de AS para essa paciente de uma forma a diminuir o risco de pré-eclâmpsia precoce, ok? Então é um ultrassom super importante na gravidez, mas que diante dessas alternativas, para que eu pedi? Eu pedi para confirmar e datar a gravidez, porque vai ser o primeiro que ela vai fazer. Bom, paciente 30 anos, G2 PN1, 28 semanas, tabagista com polidrame idiopático. A maioria dos polidrames são idiopáticos, tá, gente? A gente tem polidrame por diabetes, a gente tem polidrame por agenesia de esôfago, mas a maioria dos casos de líquido aumentado não tem causa. Procura assistência obstétrica devido à perda de líquido amniótico vaginal em grande quantidade, então bolsa rompeu com 28 semanas. Ela não tem outra queixa. A conduta imediata será exame especular. A gente não fica fazendo toque, muito prematuro. Exame especular para você ver saída de líquido, administrar ampicilina 2 gramas EV de 6 em 6 por 48 horas, ácitro 1 grama, seguida de amoxicilina por 5 dias. Gente, os esquemas antibióticos para bolsa rota, porque ela tem 28 semanas, a gente não vai tirar o menino, né? Então a gente tenta manter conduta conservadora, né? Que a gente tenta segurar ao máximo, esse neném ganha muito em termos de maturidade, peso, então ele é candidato a conduta conservadora com antibiótico. Esse é o esquema que vem do Ministério da Saúde. Tem hospitais que iniciam só penicilina cristalina, tem hospital que faz só ampicilina. Então a gente tem vários esquemas, eu vou mostrar para vocês. Mas o ampicilina com ácitro seguido de amoxi oral, ela é o esquema do Ministério da Saúde. Letra A. Realizar ultrassom para confirmar ruptura e hipoplasia pulmonar? Não, o ultrassom não consegue te dar esse diagnóstico de hipoplasia pulmonar. E a ruptura pelo exame especular, 99% das vezes a gente vê. Oferecer suplementação com progesterona vaginal para reduzir o risco de parto prematuro faz o menor sentido uma vez que a bolsa já rompeu. Indicar tocólise e administrar betametasona para maturação pulmonar, gente, a gente vai ter que fazer 1 hora corticoide para esse feto, porque ele tem menos de 34 semanas. Mas ela não está contraindo, tocólise não faz sentido. Além de que tocólise em bolsa rota não funciona. Então, gente, diante de uma rotura prematura de membranas, o que é rotura prematura de membranas? Não necessariamente feto prematuro. Bolsa rompeu sem trabalho de parto. Isso é uma rotura prematura de membranas, que é a bolsa romper antes do trabalho de parto. Se é acima de 37 semanas, parto, induzido ou cesárea, de acordo com a situação obstétrica da paciente.
Entre 34 e 36 semanas também parto. Ah, mas o neném é prematuro, mas o risco-benefício, infecção e nascer, é melhor nascer. Entre 24 e 33 semanas e 6 dias, a conduta é conservadora. Você interna, pesquisa infecção, hemograma, PCR, avalia o feto pelo ultrassom, faz a corticoterapia e inicia antibióticos. A conduta conservadora termina se a mulher entra em trabalho de parto, e a maior parte delas vai entrar em até 7 dias. Quanto mais avançada a gestação, mais rápido elas entram. Com 34 semanas, deu 34 semanas, já pode induzir ou operar, né, resolver, ou se vier evidências de comprometimento da vitalidade fetal ou de infecção, aí você para a conduta conservadora e resolve a gravidez. Já vi casos, 27 semanas, rompeu bolsa, ficou 15 dias internada. Ótimo, esse neném ganhou peso, fez corticoide, aí começou a contrair com 29 semanas, um feto muito pequeno, bolsa rota, colo imaturo, foi operado. Mas ganhou 15 dias, é outro neném que você você entrega para o pediatra. Então, assim, entre 24 e 33 semanas e 6 dias é conduta conservadora. Antes de 24 semanas, gente, é muito complicado, porque fica com o índice de líquido amniótico muito baixo. É um neném, assim, no limite da viabilidade, porque abaixo de 20 é aborto inevitável, né? É aborto. Entre 20 e 24 a gente fica nesse limbo aí. Na maioria das vezes, assim, os resultados são ruins, mas a gente adota a conduta conservadora porque, numa tentativa quase que heróica, grande parte desses nenéns que a bolsa rompe antes de 24 semanas desenvolve uma hipoplasia pulmonar e mesmo a gente conseguindo aí segurar por um tempo, a gente às vezes não tem sucesso na questão da viabilidade. Tocólise, gente, tá arriscado aí, porque tocólise, se ela rompe a bolsa, daí 2 dias entra em trabalho de parto, a tocólise ela não funciona para bolsa rota. E aí, antibiótico terapia. Eu coloquei em vermelhinho, que é do Ministério da Saúde, e que foi a resposta da questão. Mas olha o que o Royal College preconiza. Eritromicina de 6 em 6 horas, por via oral 10 dias. É o esquema que eles usam. O American College, ampicilina mais eritro por 48 horas, seguido por tratamento oral de AMP e eritro. Então, assim, são esquemas que a gente tem. A gente coloca esses antibióticos de largo espectro, isso pode aumentar o período de latência, que é o quê? Entre a bolsa romper e a paciente entrar em trabalho de parto, principalmente se for um prematuro extremo, quanto mais tempo eu ganhar, melhor. E aí uma conduta de prematuridade sem a bolsa ter rompido. Então, paciente de 20 anos, com 30 semanas, um parto normal prematuro prévio. Então, ela já tem uma história. Isso é o principal fator de risco para a prematuridade, é ter entrado em trabalho de parto prematuro anterior. Procura emergência obstétrica com cólicas acentuadas. Ao exame físico, uma PA de 16/10, uma altura uterina de 29, batimentos fetais 150, dinâmica presente, toque com colo de consistência amolecida apagada e 3 centímetros, com bolsa íntegra. Então, ela está o quê? Num trabalho de parto prematuro, com 30 semanas. Baseado nesse quadro clínico, avalie os itens abaixo e a conduta inicial mais adequada. São 3 centímetros, né, gente? Não são 10. Então, o que a gente tenta? Prescrever unifedipino 20 mg via oral de 30 em 30 minutos, no máximo 4 doses, betametasona de 24 em 24 horas. O que a gente tenta fazer minimamente por esse neném? Tocólise, que é diminuir essas contrações e ganhar o tempo, pelo menos, da gente fazer o corticoide, que é uma dose num dia e outra no outro. Então, toda paciente candidata a tocólise, ela é candidata à corticoterapia e é isso que está acontecendo aqui. Letra A, realizar medida do colo uterino por meio de ultrassom, não, porque clinicamente você já tem diagnóstico, já tem dilatação, né? Prescrever antibiótico profilaxia contra infecção por estrépito B e sulfato de magnésio para neuroproteção? Gente, letra B está corretíssima, isso aí tem que ser feito, mas ele pede a conduta inicial. Então, iniciar a tocólise e o corticoide é mais importante do que o antibiótico e o sulfato de magnésio. A letra D, internar paciente na maternidade terciária, prescrever hidratação vigorosa, analgesia, orientar repouso em decúbito lateral esquerdo e fazer nada vai ficar o quê? Esperando o menino de 30 semanas nascer sem corticoide. Então, no parto prematuro, gente, depende muito da idade gestacional. Paciente que chega em trabalho de parto e tem mais de 34 semanas, parto, é condução do parto dela. Profilaxia para sepse neonatal. Então, a gente inicia penicilina cristalina e faz um rastreio infeccioso. Se não tem infecção de urina, nada que pode ter precipitado esse trabalho de parto prematuro.
Agora, se a paciente tem menos de 34 semanas, a gente vai tentar a tocólise, exceto se contraindicação, né? É um neném mal formado, é uma paciente com pré-eclâmpsia grave, existem sinais de infecção intramniótica, não adianta a tocólise, né? Então a gente tenta a tocólise, que é redução das contrações com nifedipina, principal medicamento que a gente usa. Tem os beta-miméticos, tipo terbutalina venosa, mas tem mais efeito colateral. Tem os antagonistas dos receptores de ocitocina, tipo a tosiban, é pouco disponível e mais caro, mas se tiver, tudo bem. São medicações para tocólise. A corticoterapia, toda paciente que você tenta tocólise, você faz corticoterapia. E aqui eu puxei uma setinha azul, porque alguns lugares fazem corticóide até 36 semanas. Então, nessas pacientes que chegam com esse trabalho de parto prematuro, eles tentam pelo menos administrar a primeira dose. Profilaxia de sepse neonatal, aí com penicilina cristalina. O sulfato de magnésio para neuroproteção nos trabalhos de parto prematuro abaixo de 32 semanas e o rastreio infeccioso. Então, são as medicações que a gente usa. E a tocólise, gente? A tocólise vai depender muito se a paciente ela é inibível, né? Porque um trabalho de parto que chega muito avançado, chega com 8 centímetros, o feto no mais 1, ninguém vai inibir, aquele menino vai nascer. Você vai ter que conduzir, pode estar com 26 semanas que ele vai nascer. O índice de tocólise, ele utiliza os parâmetros apagamento, dilatação, formação de bolsa das águas, apresentação e contrações uterinas. E você pontua, né? Se ele for até 5, você observa que essa paciente pode não estar em trabalho de parto. De 5 a 10, essa paciente é candidata a tocólise e acima de 10 ela já está em trabalho de parto muito avançado. De maneira geral, as questões vão te dar ou uma paciente com 3 centímetros e que a tocólise pode ser feita, ou uma de 8 centímetros que o menino está nascendo. Esse índice ele fica pregado na parede da maternidade para a gente calcular. Mas de uma forma geral, a paciente que chega contraindo muito, com mais de 5 centímetros, geralmente não dá para fazer tocólise, né? Nem baixo, a bolsa formadona. Então, a gente não... Esse aqui é do Hospital das Clínicas, da UFMG, mas de uma forma geral a gente pode calcular, mas eu acho que a questão vai dar geralmente extremos em que você não precisa fazer cálculo. E aí, a tocólise, a gente usa nifedipina, é o mais usado nos hospitais porque é barato, é via oral. Os beta-bloqueadores, então, terbutalina e salbutamol venosos podem ser usados. O atosiban, que é um antagonista de receptor de ocitocina, e a indometacina, via retal, é um anti-inflamatório que é preferível naqueles casos com menos de 32 semanas. Isso para inibir as contrações. A corticoterapia ela é feita preferencialmente com a betametasona, 12 mg intramuscular, de 24 em 24 horas, 2 doses. Pode ser feita com dexametasona, aí são 4 doses de 12 em 12 horas. E toda paciente candidata a tocólise deve receber corticoterapia. Então, se você está inibindo um trabalho de parto, é justamente para dar tempo desse corticoide. Muito obrigada e até a próxima aula.